Boker Tov a todos. Tomara que todo mundo esteja muito bem. Estou bem hoje, está frio aqui novamente, mas tudo bem. E quero dizer para vocês que nas bênçãos alimentares, eu pretendo colocar na descrição algumas palavras, algumas coisas que eu porventura fale em hebraico. Não é a minha intenção. Primeiro, porque eu não sou professora de hebraico. Em segundo, porque eu sei tanto de hebraico quanto aquele que não sabe nada. Quer dizer, eu sei mais do que aquele que não sabe nada, eu sei muito pouco. O meu objetivo de buscar o hebraico foi para descobrir as traduções erradas que eu não compreendia. E quem sabe no futuro eu possa realmente conversar com alguém em hebraico. Então eu sei muitas palavras perto do que eu sabia um tempo atrás. Então eu posso dizer para vocês, já tomaram o seu café? E também explicar que café é café mesmo, que se fala, tá? Ainda não vai ver muito escrito aqui, mas algumas palavrinhas dá para falar. Se for com leite é café rafur, né? Tomar um café com leite, se vocês já tomaram, se vocês fizeram as brahá da manhã, que são as bênçãos, se vocês fizeram shaharit, que são as preces matinais, que temos a playlist. Então façam, escutem enquanto não tiverem livro, ou se nunca quiserem ter, enfim, fazer tudo. Mudar ani de manhã para mim que sou menina e modê ani para os homens, isso tudo está na playlist das bênçãos. Então se você não foi lá ainda, pode ir. Aqui essa é a playlist da história. Então, é uma contação de história no sentido histórico mesmo. E nós vamos começar já, para não nos demorarmos, para não ficar chato, para a gente avançar e compreender os momentos históricos da construção do Talmud. Porque o Talmud é uma construção. E é uma construção que não teve fim, viu? Não sei se vai ter fim, não é mesmo? Porque se você pegar, vou eu naquela minha página novamente, você pegar o tempo que tudo começou, vamos dizer lá, 20, 30 anos da Era Comum, tá? A redação final do Talmud de Yerushalayim foi em 375, 425, tá no livro, tá? Da Era Comum. Então são 300 anos ali, lidando com a construção, né? Com a Mishnah e a Gemara, as discussões que tiveram, né? Também tem playlist. Então nós não vamos nos demorar, nós vamos começar a ler a página 33, se é que alguém tem o livro, porque eu acredito que não. Então, e não tem importância, como eu já falei, não tem importância. Não tem importância, tá? Porque eu vou ler. Isso é histórico, nós precisamos entender de que tempo nós estamos falando. Até porque é uma época de muita perseguição, morte de sábios e queima de livros. Então, isso era até meio escondido tudo que era feito, né? Os estudantes não era tudo muito aberto para todos. Então, nós tínhamos falado a vida no período talmúdico, onde nós estamos, tá? E nós tínhamos falado de um contexto político, né? Que, vamos dizer que estavam em paz, podiam sobreviver ali, né? Romanos, enfim. Agora nós vamos entrar na administração interna, tá? E eu vou explicar algumas coisinhas que eu acho bem interessante, algumas coisas que continuam na cultura judaica, na maneira de viver deles até hoje, tá? Então sempre nós vamos falar a terra de Israel e a Babilônia, foi como nós fizemos no contexto político ali. Primeiro falamos terra de Israel, depois Babilônia. Então, terra de Israel. Os imperadores romanos geralmente não se envolviam profundamente na administração interna e nas questões locais dos judeus. Vou puxar aqui, desculpe. Nem o fizeram seus representantes na terra de Israel. Como eu disse, era
havia um convívio pseudo-pacífico, tá? A casa de Herodes, tá? A terra de Israel, a casa de Herodes. Tanaítas, mais tardios, como Rabi Yosef, traçaram um quadro idílico na indiferença em relação às questões locais e ao autogoverno judaico durante o período do Segundo Templo. No entanto, ainda no tempo dos Asmoneus, nós vamos ver quem eram, tá? Esse quadro tinha deixado de ser muito claro. Os reis Asmoneus, mais tardios, com certeza, os reis herodianos e os governadores romanos destituíram o Sanhedrin, Sinédrio, da maior parte da autoridade que tinha para decidir questões nacionais e, finalmente, também de sua jurisdição sobre crimes capitais. O Sinédrio era a grande corte, tá? A Suprema Corte dos judeus, tá? Judaica, para resolver todo tipo de problema. Era a Suprema Corte. Eles foram restringindo isso, destituindo, deixando isso menor, com menos alcance jurisdicional e também de assuntos, com relação aos assuntos. Segundo a tradição, 40 anos antes da destruição do templo, 40 anos antes da destruição, o templo foi destruído no ano 70, tá? do segundo templo, 70 da Era Comum. O Sanhedrin foi dele exilado, tá? E se reunia nas feiras. Na verdade, era um exílio voluntário, no qual o Sanhedrin renunciava a seu direito de julgar casos capitais, porque não tinha autoridade para implementar suas decisões. Então, eles deixaram de agir em determinados assuntos, né, os mais importantes de uma maneira lato sensu, porque eles não poderiam corroborar suas decisões. Não tinham a decisão final, eles foram se retirando, tá? Contudo, as cortes rabínicas e os eruditos mantinham sua jurisdição quanto às questões rituais e também o poder de decidir em pendências monetárias em questões locais. Por que aqui rituais? Porque a Suprema Corte, o Sanhedrin, a jurisdição não era simplesmente sobre as leis, mas também sobre a parte religiosa, tá? Religiosa, política, econômica do povo. Então, eles continuaram com os rituais, eles continuaram tendo autoridade sobre esses assuntos. Com a maior parte da comunidade judaica estava concentrada em cidade e aldeias de população totalmente judaica, as formas de uma administração judaica local ainda eram preservadas. Eu não sei se isso seria um sinônimo dos guetos que tem aqui, mas eram comunidades. Isso ainda acontece em algumas cidades, ou em quase todas, que não seja em Israel, vamos dizer nos Estados Unidos, o próprio Brasil, e em vários países, eles costumam ter comunidades judaicas reunidas ali. Ali eles têm, até hoje, tá? Vai ter o rabino, ao qual você vai pedir os conselhos, vai ter as leis locais. Por isso ali falou em rituais. Isso continua, tá? Isso é muito forte, inclusive. Tá? Bairros judaicos, né? No mundo todo, onde tem judeus. As questões da cidade eram administradas por um comitê, muito provavelmente, porque não se tem a certeza absoluta, tá? Provavelmente eleito dos Shuvá Tovehair, os 7 anciãos, literalmente os 10 melhores. Aqui nos anciãos e anciões eu vou alertar vocês que a gente erra muito essa palavra, mas agora vale as duas. Eu fico meio assim, porque se vale as duas, o que é que vai para falar? Acho que é anciãos, né? É o mais certo. O português tá complicado. Tá? Os 10 melhores da cidade. E decisões de especial importância eram mais provavelmente tomadas por votação pública, com a presença de todos os homens da cidade. As cortes, veja, todos os homens da cidade. Nós vamos chegar também dentro do próprio Talmud essencial, o fator mulher, tá? As cortes rabínicas locais, formadas por 3 juízes, recebiam sua autoridade do Nassi.
O Nassi é o presidente, tá? O presidente o chefe do Sanhedrin, tá? Como um presidente. Eles decidiam todas as questões de natureza ritual e os sábios rabínicos eram designados como a liderança erudita ou chefes espirituais da localidade. Após a destruição do templo, a Suprema Corte Judaica, o Sanhedrin, então comumente referida como Bet Havaad Agadol, sede do Grande Conselho. Desde que o Sanhedrin tinha deixado de operar com autoridade total, tornou-se reconhecidamente o centro da vida judaica. O chefe do Sanhedrin, o Nassi, que sempre era escolhido entre os descendentes de Hillel, o ancião, era reconhecido como chefe da comunidade judaica da terra de Israel, não só pela comunidade judaica, que lhe conferiu o título de Nassi, mas também pelas autoridades romanas. Esse é um convívio pseudo-pacífico, acho que era até pacífico de repente. Eles eram reconhecidos, tá? Que o chamavam de etnarca. Os sábios e o chefe do Sanhedrin ainda mantinham autoridade para fixar as datas do Rosh Chodesh, o primeiro dia de cada mês, e com isso as datas das festas judaicas, para fazer a intercalação entre os anos, ano embolismal, e para ordenar rabinos, Semihat Zekenim. As festas judaicas são muito importantes até hoje. Eu acredito que as festas judaicas, por elas terem como é que eu vou dizer assim, elas virem da própria lei da Torá, elas virem de toda uma tradição bem enraizada, elas unem, assim como a Torá, unem muito o povo judeu. As festas unem, porque as festas não são festas de beberagem, de loucuragem, são festas bíblicas, são festas antes mesmo da Bíblia. Elas são festas que têm significado, entende? Tem significado. Se você pegar Hanukkah, você vai ver que também a gente vai falar com o tempo nisso, apesar de eu achar que vocês conhecem. Ela vai significar algo muito importante. Não é um Natal judeu, como eu já escutei algumas pessoas falarem. Não, é uma festa que comemora que o óleo, né? O azeite de oliva que estava lá na menorá, conseguiu continuar acesa a vela, embora não tivesse mais azeite. Essa é uma história maravilhosa, Hanukkah. Eu agora decidi que vamos falar de Hanukkah, mas não hoje. A ordenação só era reconhecida quando feita por sábios da terra de Israel, e segundo um acordo antigo, somente com autorização do Nassi. A importância dessas funções era tão grande que o Nassi era considerado o líder espiritual não só dos judeus, mas da terra de Israel, como de todo o povo judeu. Voltando, então vou deixar no ar assim também. Então, as festas são muito importantes. Isso continuou, isso era permitido, tá? Se você for ver a festa de Purim, também já escutei pessoas dizendo, é o carnaval judeu. Não é um carnaval. Ele tem toda uma mística e um significado muito profundo de cada festa. Não é lá e se expor, e não existe promiscuidade, não existe nada disso, embora Purim seja a festa que as pessoas ficam alegrinhas, né? Bebem um vinho a mais. No entanto, à medida que crescia a pressão política sobre os judeus na terra de Israel, foram feitas muitas tentativas para diminuir o status do Nassi e interferir no relacionamento entre ele e a diáspora judaica da Babilônia. Em 358 da Era Comum, o chefe do Sanhedrin, Hillel II, Hillel II, fixou o calendário judaico, calculando-o para todas as gerações futuras, renunciando ao direito do Nassi de fazer isso a cada ano. E com isso, a sua autoridade em todo o mundo judaico. Então, estabeleceu-se um calendário.
que era feito todo ano. O calendário judaico é lunar. Hoje, nesse momento de 2023, que eu estou falando, nós estamos no dia 17 de Tishrei, tá? Bom lembrar disso. Vou gravar os salmos de hoje que não foram gravados. Estão escutando os salmos? Os vídeos com chiado e os sem chiado? Estão escutando os salmos? Os salmos são permanentes, tá? É com relação ao dia do mês hebraico, tá? O dia do mês do calendário judaico. Então, é para sempre. Você nunca vai estar assim, o que eu vou ler hoje? Não, é todos os dias, aquele dia 17 do mês, aquele dia 16 do mês, tá? Tenha sido o comum aqui, seja bissexto ou não feche com... Não importa, porque é permanente, tá? Corresponde ao dia do mês judaico. E o mês que tem 29 dias, tem lá a explicação também. Deem uma zapiada. Vamos ver onde é que nós estávamos. O cargo de Nassi foi abolido no início do século V, tá? 429 da Era Comum. Foi abolido. Nas cidades maiores, os assuntos judaicos eram administrados por uma instituição oficial, o bule, o conselho, tá? Isso é em grego. Que por certo período foi o poder decisório em toda a cidade. Um ponto de inflexão na administração interna tinha ocorrido na época do Rabi Yehudá Hanassi. É o grande responsável pela Mishnah, tá? Yehudá Hanassi. No ano 200 da Era Comum. Em seu testamento, ele dividiu em duas partes o papel do Nassi, que era espiritual, educacional e administrativo. O título e a autoridade política permaneceram nas mãos de seus descendentes até o fim do período dos Nessiim. Nessiim é plural de Nassi, tá? Mas, após sua morte, Yehudá Hanassi, eruditos de outras famílias chefiaram o grande conselho. Em consequência, o poder espiritual e cultural dos chefes das academias aumentou muito, sob o aspecto administrativo. A maioria dos Nessiim, com exceção de casos individuais, como Rabi Yehudá Nessiá I e Hillel II, só eram líderes nominalmente. Por que segundo aqui? Porque nós não estamos falando de Hillel lá no comecinho, tá? Que também está aqui, que eu também já mostrei para vocês, eu não vou mostrar de novo, aqui nós estamos falando de 30 da Era Comum. Não, aqui nós estamos no século V. É outro Hillel. Isso também é uma coisa que acontece muito. Como eu falei no outro vídeo, Herodes não foi um só, né? Sempre vai ter o primeiro, o segundo, né? Só eram líderes nominalmente. E devido à crescente carga de impostos, novamente os impostos, que inicia, sobre os líderes da comunidade e os membros do bullying, e a extorsão sob a forma de contribuições e presentes de todo tipo, todos tentavam evitar esses cargos comunitários, até que no fim eles não tinham importância alguma. Parece que a administração local foi conduzida, por um lado, pela corte rabínica e, por outro, pelos chefes das sinagogas. Eles já existiam no período do templo, mas sua importância como líderes da comunidade judaica aumentou com o decorrer do tempo. Tá? Os chefes das sinagogas, isso foi aumentando. Hoje tem um rabino-chefe das sinagogas, né? A fraqueza da autoridade central independente também obrigou certos líderes a assumirem eles mesmos o ônus de representar os judeus diante das autoridades, embora não tivessem sido escolhidos para tal papel, ocupando funções que não eram deles. Por exemplo, Rabi Abahu de Cesareia foi a personalidade política decisória em sua geração, embora não tivesse sido formalmente nomeado.
A erosão do poder do governo central e o declínio do Grande Conselho acompanharam o declínio geral da comunidade judaica na terra de Israel. Esse mapinha aqui, ó, tá? Eu pretendo colocar no vídeo, tá? Eu pretendo colocar no vídeo. Se eu conseguir, porque estou aprendendo, está no livro. Assim como o anterior também estava, tá? Que são mapas do período, tá? Da Mishnah, tá? Como é que era geograficamente, tá? Essa foi, tá, uma leitura rápida da administração interna da terra de Israel. Nós vamos falar da administração interna da Babilônia. Sempre lembrem que o Talmud, nós vamos ter um Talmud Jerusalém, né, de Jerusalém, e o Talmud da Babilônia. Como eu disse, o da Babilônia é que ficou o mais usado, tá? Não se perdeu tantas coisas, acredita-se, né? Tomara que não mesmo. Que a gente esteja lendo e esteja aprendendo coisas que não esteja faltando muito. Você toma água, faz a bênção, e eu tenho a garrafinha d'água aqui e ela vai continuar aqui, eu vou continuar bebendo, eu não preciso repetir a bênção toda vez. Então, eu falo a bênção antes de beber a água, temos na playlist das bênçãos. Baru atah Adonai Eloheinu, melech haolam, shakol nihiyat bevaró, né? Tudo faz pelo seu verbo. Aqui, eu não preciso ficar fazendo a bênção novamente, porque eu vou tomar mais água, tá? Intervalo de tempo for muito longo, sim, senão não há necessidade, tá? Então vamos para a administração interna da Babilônia. Na prática, a comunidade judaica da Babilônia usufruiu de grande autonomia interna durante séculos. A estrutura descentralizada do reino parta, e a ausência de interesses internos demonstrada por seus governantes quanto a problemas possibilitaram aos judeus viverem quase de modo independente. Não foi esse momentinho aqui tão conturbado para os judeus. Então eles podiam estudar, estavam estudando, né? Em acréscimo, a comunidade judaica estava muito concentrada em certas áreas. Em algumas cidades, a maioria dos habitantes eram judeus e havia regiões internas cuja administração estava praticamente na mão dos judeus. Como eu disse, isso continua muito forte entre eles. E eu acredito que seja hoje uma defesa até, uma proteção. Assim como a Torá tem uma cerca, o judeu tem uma cerca também. E você pode pensar, vocês não, porque a maioria é Bnei Noach, sabem e gostam do assunto. Mas algumas pessoas podem pensar que existe algum preconceito com outros povos. Mas juntos somos mais fortes. Então um povo que sofreu tanta coisa ruim, e ainda nem tinha chegado nos piores, né? Aqui, nem tinha chegado. Eles continuar nessa tradição de tendo os seus guetos, como eu disse, as suas comunidades judaicas, onde nós podemos livremente ter a nossa tradição, podemos fazer, porque a tradição é bem forte. A tradição é o que une, assim como a Torá, a tradição une muito o povo judeu. Então isso continua até hoje. Não se sabe ao certo quando o status especial do exilarca foi reconhecido pelas autoridades. Estamos na Babilônia. O exilarca, que era descendente da casa de Davi, descendente de fato do rei Jeconias, era reconhecido pelos judeus como herdeiro do cetro de Yehudá, tá? o reino de Judá, como a gente conhece, e estava munido de amplos poderes oficiais. Parece que no período sassânida sua posição já estava muito bem definida. Era o líder dos judeus do reino persa e seu representante ante as autoridades, que o consideravam pertencente a uma casa principesca. Por isso, ele mantinha uma posição muito alta na corte persa.
Em vários períodos, ele foi considerado o terceiro na hierarquia real. Era responsável pela coleta da grande parte dos impostos para o governo e podia nomear líderes e juízes cujos poderes incluíam a imposição de punições corporais e às vezes capitais. Perto da casa do exilarca havia uma corte rabínica especial nomeada por ele para tratar em particular de casos que envolviam dinheiro e propriedade. Parece que também tinha autoridade para fazer certas nomeações em todo o país, embora a maioria delas fosse feita mediante consulta com os chefes das grandes academias. Olha, eu acho isso tão legal. Consulta com os chefes das grandes academias, os lugares de estudo, a educação, as decisões de um país, decisões políticas, religiosas, até decisões, sei lá, filosóficas de relacionamento com a sociedade, conviver em comunidade, né? Elas são muito atreladas à parte educacional, às academias. Então, aqui no nosso caso, as universidades, a escola. O que eu quero dizer com isso? A educação é importante. A educação é muito importante. As duas educações, tá? A educação que te leva a conhecimento cultural, né, da escola, e a educação de como se portar. Isso é muito importante. Talvez se nós tivéssemos políticos, eu nem sei, mais direcionados para fortalecer a educação do povo, em vez de oprimi-lo, nós poderíamos ter várias situações resolvidas, ou pelo menos se encaminhando para a resolução, né? Mas a sede do poder é tão grande, que se esquecem que essa não é a única vida, né? Vamos ter muitas vidas. Já viemos de várias, vamos ter várias, isso não é espírita, até ser judaico mesmo, tá? O judeu sabe que não está aqui pela primeira vez. Os próprios exilarcas eram referidos no Talmud pelo título honorífico de Mar, Senhor, antes do nome, e eram firmemente dedicados à Torá. Alguns deles eram de fato eruditos importantes por direito próprio. Em cada geração havia sábios preeminentes na família dos exilarcas. No período tanaítico, o Rabi Natan, o babilônio, era filho do exilarca, e no período amoraíta houve o famoso amoraíta Rabá bar Avuhá. Quando nós falarmos bar, que é filho, diferente de ben, é porque nós estamos falando aramaico. Então, Shimon bar Yohai é aramaico. Se fosse ben, seria em hebraico. Sempre vai ter essa diferença. Entre outros, Rabaná Nehemiah também foi membro da família do exilarca e neto do amonaíta Rabi. E Rabi Nachman bar Yaakov bar, tá? Era o genro do exilarca. Isso era bem familiar, ainda é, tá? Não obstante, frequentemente desenvolvia-se um atrito entre o exilarca e os principais eruditos da geração, que nem sempre aceitavam sua autoridade. Apesar desse atrito, desenvolveu-se entre os sábios e o exilarca uma estrutura bem estabelecida de relações, que atingiu seu auge no período dos Geonim. A suprema liderança política do exilarca era reconhecida por todos, e ele também era respeitado no aspecto religioso, uma vez que era descendente da casa de Davi. Contudo, a liderança nas cidades estava nas mãos de sábios locais, geralmente nomeados pelos chefes das grandes academias. As nomeações para cargos públicos nas comunidades judaicas, muitos dos quais ligados ao governo local, como a inspeção dos mercados, distribuição de água dos rios e a supervisão da grande rede de irrigação, eram feitas em parte pelo exilarca e sua corte rabínica, e em parte pelos sábios locais. Em contraste com a terra de Israel, na Babilônia, parece não ter havido um título oficial para os 7 anciãos da cidade.
A administração da cidade ficava geralmente nas mãos de um só homem, às vezes o mais preeminente erudito local, que era chamado de senhor do lugar, ou às vezes de um líder leigo, que deixava as questões halárricas a cargo de um sábio rabínico, enquanto ele mesmo tratava de questões administrativas. Parece, uma coisa que é boa nesse livro, parece, né? Ele faz um apanhado dos assuntos e demonstra, aqui ele coloca o seu entendimento, parece que era exatamente assim, parece, né? Nós não estamos dizendo era exatamente assim, estávamos lá, não, mas esse é o estudo minucioso que foi feito pelo autor, né, Even Israel, sobre o Talmud. Anos e anos estudando o Talmud em aramaico, hebraico, os dois juntos. Então, parece que as cortes rabínicas usufruíam do direito exclusivo de adjudicar questões entre os judeus e se tomava extremo cuidado para não envolver as cortes das autoridades seculares, Harkaot, Sheol, Nahrim, exceto em disputas entre não-judeus. Em geral, os chefes das grandes academias eram muito respeitados pelas autoridades não-judaicas e, às vezes, desenvolviam-se relações muito estreitas entre os sábios e os reis persas. Aqui, um apanhado rápido, geral e muito eficiente, porque é o que nós precisamos saber sobre a administração interna de Israel e da Babilônia na época da construção do Talmud. Esse é o vídeo de hoje, não tão longo, não tão cansativo, mas nós estamos indo para frente. Eu tive perguntas no Instagram, e eu gostaria assim, comentem aqui, perguntem aqui no YouTube. Eu tive duas perguntas, tá? Uma foi, eu vou responder aqui agora, se a pessoa está acompanhando, ela vai saber. Uma é sobre por que eu disse que no tempo até a feitura, até a redação final do Talmud, eles podiam ter morrido pessoas, mudado de ideia, por isso que ele nunca tinha fim. O que eu quis dizer com isso foi que do ano 20, 30 da Era Comum até 500 da Era Comum, muitas pessoas faleceram nesse tempo. Pessoas que já tinham começado a Mishnah, que já tinham começado as discussões. Essas discussões, as máximas que foram escritas na Mishnah, as boas nós vamos ver aqui, ó, máximas, sabe, éticas e também discussões às pessoas que faleceram, isso não foi colocado fora, isso não foi deixado de lado. Então, é como se estivesse como é que eu vou explicar? No cosmos, estivesse no ar, as palavras, os pensamentos poderiam ter sido mudados por eles, mas eles faleceram. Então, é sempre uma junção. A Mishnah, a Gemara que explica a Mishnah, que explicou a Torá, mas isso são gerações passando. A Mishnah e a Gemara foram contemporâneas, tá? Mas o término do Talmud, não. Ele foi agora nós chegamos ao fim. Vamos dizer que tenham feito a redação final do Talmud, mas que uma semana antes ainda tinham pessoas, né, falando, pensando. Isso tudo é uma junção de coisas. Só um momento. Voltei. Então é por isso, tá? É porque pessoas morreram nesse meio, por isso que eu falei que podia, que ele não é terminado, tá? E porque nunca termina. Dinâmico, né? É como o direito é dinâmico. Outra pergunta foi, qual é a língua do Talmud? Como essa pergunta veio antes de nós chegarmos historicamente nesse momento, eu resolvi pegar do livro, esse livro aqui, tá? Tem o Talmud e tem a iniciação ao Talmud, que tem a propaganda desse livro, tem
tem a explicação desse livro pelo vídeo do professor Jairo Friedlin, que deve ser o segundo vídeo da playlist. Então ele fala da iniciação ao Talmud, que é do senhor Auro Dergílio, é brasileiro, tá? Esse autor. E eu vou ler o pedacinho que fala sobre qual língua era falada, embora nós venhamos falar sobre isso, mas a pergunta veio antes. Por isso, comentem aqui, deem opiniões aqui, perguntem, questionem, critiquem se quiserem. A regra é não xingar, o resto precisamos trocar, né? Então eu vou ler esse pedacinho do livro Iniciação ao Talmud. Qual é a língua do Talmud? O Talmud foi escrito em hebraico e aramaico. Por isso que eu disse que o trabalho do senhor, do Rabi Even Israel, Adin Stansaut, é muito importante, porque leva anos e você tem que ter compreensão da língua. E nós estamos falando de línguas irmãs e ambas muito difíceis e cheias de significado, o aramaico e o hebraico. O hebraico não é uma língua que você diz assim, isso aqui é uma porta. Em português, porta é porta. Por algum motivo deram esse nome. Em hebraico, a palavra porta vem de milhões de explicações, tá? Delet, porta. Por um exemplo só, tá? O Talmud foi escrito em hebraico e aramaico. Ambas são línguas semíticas e é devido a esta origem comum que se explica a semelhança entre elas. O aramaico começou como uma língua falada entre as tribos dos arameus, há 3.000 anos atrás, mais ou menos, e evoluiu para uma língua internacionalmente conhecida por ocasião do domínio persa. Tá? O aramaico falado na Palestina, dialeto aramaico ocidental, na época da criação do Talmud de Jerusalém, é diferente daquele falado pelos judeus que viviam na Babilônia, tá? O dialeto aramaico oriental, em cujas academias foi produzido o Talmud babilônico. Durante os anos que se sucederam, várias palavras foram intercambiadas entre o hebraico e o aramaico, incrementando ainda mais as semelhanças existentes entre esses dois idiomas. Enquanto a língua da Mishnah, e aqui nós vamos ver bastante máximas em hebraico mesmo, vou mostrar o hebraico. Então, enquanto a língua da Mishnah é o hebraico, a Guemará foi escrita predominantemente em aramaico. Então, se explicou textos que estavam escritos e discussões que se discutiam e se escrevia em hebraico, isso foi discutido e reescrito em aramaico, para depois chegar no Talmud. Por hoje, foi isso. Espero que tenham gostado. Vou dar um exemplo do hebraico para o aramaico. Às vezes, na Torá, ou no Taná, a Bíblia hebraica, você vai encontrar ani, eu, né? Por exemplo, ani, Elokai, eu, né? Às vezes você vai encontrar Anohi. Anohi é eu, mas é em aramaico e ani é em hebraico. Então isso é uma curiosidade. Outra coisa é o hebraico moderno, né? O hebraico moderno, precisou existir um hebraico moderno? Não é o hebraico da Torá, exatamente. Você consegue compreender, você consegue lendo, você consegue, mas não é exatamente o mesmo. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, olha só, isso aqui é um computador, tá? Um computador. Ele não existia. Como é que eles vão, né? Então, marcher, computador, é uma palavra do hebraico moderno. Tenham um ótimo dia, um bom dia para vocês. Se Hashem quiser e Ele quer, e eu também quero, amanhã nós continuamos. E essa semana eu ainda vou fazer as bênçãos dos alimentos.
Só estou esperando ver como é que eu faço para ter os alimentos juntos. Não quero colocar imagens e fotos para a gente aprender um pouquinho quais são as bênçãos que a gente deve, precisa, Deus fica feliz, que a gente faça as bênçãos dos alimentos, né? Bom dia. Boker Tov. Shalom, shalom.